Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Últimos 5 jogos do Bahia, 4 derrotas, 1 triunfo. O Bahia repetiu a mesma escalação nas últimas 9 rodadas. E aí eu boto um asterisco. Por quê? Porque contra o Fortaleza foi praticamente o mesmo time, porém teve a substituição de Canu por Vitor Cuesta devido ao cartão de Canu. E ele deve voltar na próxima, ele vai voltar na próxima partida. E por que o Bahia oscila tanto? Coloca nos comentários o que é que você acha, por que esse time do Bahia vem caindo de produção nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bora falar um pouco sobre isso, vou trazer também aqui para vocês Everton Ribeiro, onde ele sempre, Everton Ribeiro, pedindo desculpas ao torcedor mais uma vez, sentindo vergonha da atuação que o Bahia teve, aliás, da não atuação que o Bahia teve contra o Fortaleza, embora repercutir um pouquinho sobre esse assunto. Por que o Bahia está caindo tanto? Eu tenho alguns adendos aqui e algumas análise minha que eu vou trazer para vocês, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho, já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. E você que precisa de iPhone, capas ou acessório, ou precisa consertar o seu iPhone, Princesa das Capas. Princesa das Capas tem uma loja física no shopping Caboatã, no Imbuí, no primeiro andar. Se você não quiser ir lá, não puder ir, você vem aqui no Instagram da Princesa das Capas, já segue, avisa, clica aqui nesse link, você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Avisa que veio pelo canal Tom Bahia, que você vai ter um atendimento diferenciado. Princesa das Capas, parceira oficial aqui do canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor também. Bom, gente, eu quero começar esse vídeo perguntando a vocês por que o Bahia está caindo de produção no segundo turno, né? E tem alguns detalhes que eu acho que a gente tem que ficar, tem que procurar entender. O Bahia hoje é o 6º colocado na tabela de classificação. O Bahia está a 3 pontos do 4º colocado, porém com um jogo a mais. Em compensação, o Bahia está, o 8º colocado, está a 1 ponto do Bahia, que é o 6º, e com 2 jogos a menos. Ou seja, o Bahia corre sério risco de perder a 6ª colocação e até a 7ª. E para isso, o Bahia precisa, os 2 próximos jogos aqui na Fonte Nova, vencer. Vai pegar o Criciúma aqui e depois o Flamengo, que o Bahia tem anos que não vence. Tá na hora de vencer, Bahia. Tá na hora de vencer. E agora eu quero falar com vocês sobre, antes de Everton Ribeiro, por que o Bahia vem caindo tanto de produção? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O Bahia agora só vai ter jogos aos finais de semana. Quando joga quarta e domingo, reclama porque tem muitos jogos. E agora que tá jogando só de semana em semana e que tem essa semana toda para descansar e treinar, o time também não rendeu absolutamente nada contra o time do Fortaleza. E tem alguns detalhes que eu preciso colocar para vocês. O time do Bahia, como eu falei no início do vídeo, são 9 rodadas que vem repetindo a mesma escalação. Se vocês observarem, os mais atentos, o Fortaleza, o Flamengo, o próprio Botafogo, eles rodam os seus elencos. Sabe para que eles rodam os elencos? Justamente para poder dar menos minutagem a alguns jogadores, deixar eles descansarem mais fisicamente e mentalmente também, coisa que não acontece com o Bahia. O Bahia repete a escalação todos os jogos. Todos os jogos. E por que o Bahia vem caindo de produção? Gente, se o Grupo City tivesse feito as contratações no meio da temporada, agora nessa janela do meio da temporada, o Bahia poderia rodar mais o elenco. Obviamente que não é só por causa disso. Aí você também entra no mérito do treinador. Porque o treinador monta mal o time, o treinador insiste com um esquema que não vem dando certo. O esquema do Bahia hoje não vem dando certo, somente esse esquema. O Bahia precisa de fator novo, o Bahia precisa surpreender os adversários, porque o Bahia é um time que só faz tocar a bola para um lado e para o outro e não agride os adversários. E aí o que acontece? Você tem o Jean Lucas, você tem o Caio Alexandre, você tem o Cauli, você tem o Everton Ribeiro. Eu vou tirar Everton Ribeiro e Caio Alexandre dessa conversa aqui, porque são 2 jogadores que jogam muito, vêm jogando muito bem, principalmente Everton Ribeiro. Mas vejam comigo aqui, Jean Lucas, se ele jogar mal, quem é que vai substituir ele? Ninguém.
Então, ele jogando bem ou ele jogando mal, ele sabe que na próxima partida ele vai jogar. Cauli jogando bem ou jogando mal, ele sabe que na próxima partida ele vai jogar. Até o próprio Caio Alexandre jogando bem ou jogando mal, na próxima partida ele vai jogar. Por quê? Porque não tem banco de reserva à altura. E por que não tem banco de reserva à altura? Porque o Grupo City não contratou as peças que deveriam contratar no meio da temporada agora, na janela do meio da temporada. E isso foi um erro grave do Grupo City. Esse erro do Grupo City pode custar a classificação do Bahia para a Copa Libertadores. Pode custar. Tomara que não. Tomara que os jogadores consigam se reinventar, consigam motivações extras e comecem a jogar mais e vencer os seus jogos. Porém, gente, isso que eu estou falando aqui, podem parar para analisar, raciocinem comigo. Jean Lucas não vai perder a posição para ninguém, porque não tem nenhuma reserva para poder jogar no lugar dele. Talvez teria Luciano Juba, mas Luciano Juba tem que jogar na lateral, porque Iago Borducci ainda não conseguiu se firmar. Nenhum jogador do meio-campo do Bahia hoje se sente incomodado por algum jogador que vem do banco de reservas, como, por exemplo, Canu hoje. Por que Canu tá jogando tanta bola? Porque quando o Canu foi substituído por Vitor Cuesta, e ele teve uma oportunidade, ele agarrou com unhas e dentes. E todos os jogos ele joga como se fosse a última partida, porque ele sabe que se ele joga mal, tem um zagueiro à altura no banco de reserva para substituir ele, que é Vitor Cuesta. Já no meio-campo do Bahia não tem. E não tem graças barra culpa ao Grupo City que não contratou. E quando eu cobrei contratações aqui, ainda teve torcedor que me criticou. E agora, torcedor? Mais uma vez eu estava com razão. Se tivéssemos jogadores no meio-campo, à altura para substituir quem a gente tem, forçaria os jogadores a se dedicar mais, porque sabe que se jogasse mal, quem viesse do banco tomaria vaga, e também dava um certo descanso a esses jogadores que todos os jogos são os que mais jogam, e querendo ou não, em algum momento a sua mente pode dar uma cansada também. Então eu coloco na conta do Grupo City por não ter contratado e também de Rogério Ceni por continuar sem apresentar fator novo, sem apresentar nada de novo e nem surpreender os adversários para que o Bahia consiga entrar nas defesas dos times. Porque todo mundo já sabe como o Bahia joga, toca e agride muito pouco o adversário, tá bom? Pode colocar seus comentários aí, opinem à vontade. E agora eu quero colocar Everton Ribeiro, porque é um dos poucos jogadores que realmente dá cara toda vez que o Bahia tem um resultado ruim. Contra o Flamengo, foi o único que veio na rede social pedir desculpas ao torcedor. Bora ouvir Everton Ribeiro aqui. A pergunta que acho que a gente fez lá, conversou lá em Salvador depois dos 3-0 e hoje a gente vai voltar a repetir. Por que oscilar tanto? Por que não conseguir repetir o bom desempenho contra o Atlético Mineiro hoje aqui contra a equipe do Fortaleza? Acho que a gente não pode, né? Durante o ano a gente vem fazendo isso, um jogo muito bom e no outro onde a gente espera mais um jogo bom, a gente oscila, acaba fazendo um jogo muito abaixo. Hoje, na verdade, nos dá vergonha, né, do que a gente fez. Não pode um time que está disputando e querer coisas grandes, fazer um jogo desse abaixo, não ganhar os duelos individuais e produzir tão pouco. Então, como falei já, o outro jogo que a gente perdeu, o treinador coloca as peças, coloca a forma de jogar, mas lá dentro somos nós e não podemos voltar a fazer isso. Temos que pedir desculpa ao torcedor e melhorar nesse quesito, principalmente fora de casa. O que é que acontece? Porque, assim, na parte física, o Bahia teve a semana inteira, Fortaleza jogou. No ano inteiro, o Bahia tem muitos jogos, mas o Fortaleza tem ainda mais. Então, o que é que falta? O que é que não consegue ser diferente? O que é que dentro de campo, essa vontade de falar tanto em, pô, a equipe vai brigar pela Libertadores, vamos até o fim, vamos conseguir essa vaga? Porque dentro de campo isso acontece. Não é parte física, como eu falei, é mudar a atitude, principalmente fora de casa. Quando a gente tá com a nossa torcida perto, né? Hoje o torcedor compareceu novamente, mas era fora de casa. Mas quando a gente tá com... Olha, professor. Quando a gente tá com a nossa torcida, a gente sabe que eles nos ajudam, é uma motivação a mais, mas fora de casa a gente tem que tomar essa atitude, chamar pra gente essa responsabilidade e ser melhor. Não tenho que estar dando desculpa, a culpa é nossa e a gente tem que melhorar porque não podemos oscilar tanto assim. Muito se fala em viver esse momento, em Aí, galera, para vocês, eu acho que é o suficiente. Dá para ver como ele está visivelmente incomodado pela forma que o Bahia jogou ou que não jogou, né? Diga-se de passagem. Bom, nação, é isso. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar